Irmãos, nós vamos ler 2 versículos para nossa meditação. 2 versículos. Os dois se encontram em Provérbios capítulo 8. Nós vamos ler o 17 e vamos ler o 35. Provérbios capítulo 8, 17 e 35. Quem achou, diga um amém. O texto diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Verso 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela noite que passamos na Tua presença. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos deu mais um dia, Senhor. Muito obrigado. Eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. Que esse dia, Senhor, seja um dia de experiência. Não mais um dia na igreja. Não mais um encontro com os irmãos. Não mais um dia de ceia, mas um dia de experiência, Senhor. Senhor, que nós possamos ter, Senhor, a visão celestial, que nós possamos ter a visão espiritual, porque só ela, Senhor, será o divisor de águas da nossa vida. Meu Deus, aquele que entrou aqui hoje desanimado, que o Senhor possa, meu Deus, animá-lo, que o seu ânimo seja ativado, Senhor. Aquele que entrou aqui triste possa sair alegre, aquele que entrou doente seja curado, aquele que entrou preocupado, que ele possa, Senhor, entregar todas as suas preocupações e ansiedades nas tuas mãos. Senhor, aquele que veio aqui, meu Deus, perturbado, sem saber o que fazer, que o Senhor possa mostrar-lhes o caminho. Meu Deus, manifesta a tua glória nesta manhã, manifesta o teu poder. Abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame sobre nós o poder do Espírito Santo. Ó Senhor, encha o teu povo, encha a tua igreja do Espírito Santo, encha os pastores, encha, Senhor, o diaconato, encha os homens, enche as mulheres, encha as crianças, encha os músicos, cantores, encha o teu povo, Senhor, que possamos sair daqui hoje transbordando da tua graça, transbordando da tua unção, em nome do Senhor Jesus. Abençoe aquele que vão estar assistindo pelas redes sociais, que o Senhor possa fazer um milagre, e a mesma coisa que acontecer aqui hoje, aconteça também nas moradias, nas residências, nos apartamentos, nos sítios, onde estiverem assistindo, Senhor, essa ministração, que a tua graça seja derramada sobre cada lar, cada vida. Eu te peço, salva, Senhor, as almas, liberta, Senhor, os oprimidos e faça maravilhas. Oh, Senhor, nos dê graça para falar da coisa mais importante da vida, que é a tua palavra. Nos abençoe, traga graça, força e inspiração, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço hoje, para sempre. Amém e amém. Podei-vos assentar, irmãos? Podei-vos assentar? Alguém aceita água? Muito bem. Eu gostaria de falar como tema sobre a visão celestial. Paulo chegou a expressar dizendo assim:
numa entrevista com o rei Agripa e sua esposa, Berenice, se não me falha a memória, ele disse assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Aí ele fala, o rei Agripa fala assim: Paulo, você quase me convence a ser um seguidor de Jesus. Aí Paulo diz assim: olha, rei Agripa, não só seguidor de Jesus, mas sem essas correntes. Aí levanta os braços, porque ele estava acorrentado. Então, irmãos, Paulo ele está falando que a visão celestial foi um divisor na sua vida. Então ele pode contar o antes e o depois. O que é visão celestial? Visão celestial, irmãos, é o mesmo que ter a visão espiritual. E isso significa ver além do que os nossos olhos humanos podem enxergar. É enxergar além. Então, às vezes uma pessoa, por simplesmente ela estar na igreja, ser batizada, e ela já está achando que já está garantida a sua eternidade, a sua salvação. Não, irmão, não tem nada garantido. É preciso ter a visão celestial. O que é essa visão celestial? É a sua experiência com Deus. Não adianta nada eu me tornar cristão por decreto, como aconteceu em Roma. Os cristãos, hoje há uma disputa nas redes sociais, qual foi a primeira igreja que nasceu? Não, a primeira igreja foi a tal. A primeira igreja foi a Y, e vai para fora. Então, irmãos, há uma disputa. Aí quando você vai olhar, existe a igreja que se tornou igreja, que tornou-se cristão por decreto imperial. Então tem muitas pessoas se tornando cristãos porque o pai obrigou, porque a mãe obrigou, porque ele precisa ter uma religião, então vamos ser cristãos. Uns por decreto, outros por outras necessidades, ou outros vão para suprir todas as suas necessidades em busca de Deus, para que Ele possa suprir as suas necessidades materiais, mas nunca tiveram uma visão espiritual. É esse que é o problema da maioria dos cristãos. Então, preste bem atenção nisso agora. Olha o que o texto diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Irmãos, só levanta de madrugada para buscar Deus quem teve uma experiência, uma visão celestial de Deus. Você interrompeu o seu sono, para poder levantar-se, igual essa noite, né, que a mudança de temperatura, como a temperatura caiu de ontem para hoje, né? A temperatura desceu, mas parecia que o vento estava passando numa montanha de gelo e chegando até nós. E anteontem o calor que fez, na sexta-feira o calor que fez, o sol quente, e no sábado já amanheceu aquele gelo, choveu à tarde e foi aquele frio, e amanheceu hoje também gelado, um frio.
Então, somente aqueles que amam a Deus levantarão de madrugada para poder se ajoelhar aos pés da sua cama, aos pés do Senhor, ou lá na sua cadeirinha, ou lá no sofá, para poder falar com aquele que vive para sempre. Somente quem teve uma visão, quem teve uma experiência, somente aquele que tem uma visão espiritual é que tem coragem de se levantar, porque ele ama a Deus. Se ele ama a Deus, ele conhece a Deus, e se conhece a Deus, ele interrompe o seu sono para falar com o Criador de todas as coisas. Se não tiver experiência, não levanta. Isso é importante, o que Deus está mostrando para nós, porque isso vai fazer com que nós tenhamos uma reflexão a respeito de nós mesmos. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Me acharão. Quando você toma a decisão de fazer isto, de buscar o Senhor na madrugada, você está deixando todo o seu ser de lado, todo o seu conforto da cama, da coberta quente, para poder estar aos pés do Senhor. Você pensa que Deus não mede isto? Deus mede. Deus está vendo. Aí o que ele disse? E que aquele que me busca de madrugada me acharão. Deus não vai te deixar em vão na madrugada. Deus vai estar te ouvindo. Deus vai estar prestando atenção na nossa oração feita pelas madrugadas. Eu já falo com o Senhor, não preciso nem de despertador. Senhor, me chama de madrugada. Aí, 3 horas da manhã, 4 horas, e às vezes Deus chama na hora certinha. Se você pedir para chamá-lo naquela hora, você pode estar cansado, você pode estar com um sono pesado, mas Deus vai te chamar. E eu quero dizer uma coisa para você, eu chego até a escutar, às vezes Ele me chama audivelmente, que eu escuto, às vezes eu chego a ouvir bater a porta do quarto. Eu falo, quem está chegando aí? Aí eu falei, já sei, é hora de levantar. Deus é isso aí, irmãos. Quem me busca pela madrugada, me acharão. E só faz isso quem ama a Deus. Eu quero que você reflete sobre isso aí. Eu quero que você pense sobre isso aí. Os que me buscam de madrugada, me acharão. Então a palavra de Deus mostra, só quem ama a Deus se levantará pela madrugada para buscar, e aqueles que me buscam terão a revelação. Esse achar aqui é ter a revelação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É essa revelação de Deus que será o divisor de águas na sua vida. O antes e o depois. Está dando para você entender? Me acharão, porque ele vai ter a revelação de Deus. Ele vai ter a revelação espiritual de Deus para a sua vida. Então, a revelação de Deus é trazer tudo que está em segredo. Deus vai te revelar segredos. Deus vai te revelar coisas grandes. E o versículo 35 diz assim: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor de Deus. Então você vai achar vida. Você vai ter encontro com a vida.
e terá o favor de Deus, terá a graça de Deus na sua vida. Por que que Daniel era conhecido na Babilônia? O homem que tinha visões de Deus, o homem que sabia interpretar sonhos, o homem que só pedia, ele pedia 3 dias de prazo e de repente ele trazia tudo, até o que a pessoa sonhou, não precisava nem falar o sonho, porque ele tinha experiência espiritual com Deus. Deus falava com ele, Deus colocava o filme na frente dele de tudo que os reis haviam sonhado, porque Daniel orava 3 vezes por dia, de manhã ao meio-dia e ao cair da tarde, virado para Jerusalém, a sua terra natal. Então era um homem cheio de Deus, era um homem cheio de Espírito, e quando ele chega na Babilônia, ele é convidado para fazer parte da corte do rei Nabucodonosor, e falou: olha, a ordem que o rei deu, dê a melhor comida, dê a comida da minha mesa para esses jovens, porque eu quero vê-los sábios, eu quero vê-los fortes. Mas não é a comida desse mundo que vai te fazer sábio, não é os prazeres desse mundo que vai te dar capacidade para entender as coisas espirituais, não é a intelectualidade desse mundo que vai te fazer inteligente, mas é o Espírito de Deus que vai te capacitar e te revelar e te encher e mostrar que Deus é contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Daniel era conhecido, o homem que tinha a sabedoria do Espírito. Então, irmãos, a palavra de Deus mostra de alguns homens que tiveram uma visão espiritual. Lá no capítulo 6 do profeta Isaías, capítulo 6 do profeta Isaías, capítulo 6 de Isaías, Isaías já era profeta. Antes do capítulo 6, ele já era profeta. Só que ele vivia no anonimato. Ele era desconhecido. Então, ele tinha assim o rei Uzias como seu ídolo, porque o rei Uzias era um homem fantástico. Era um homem que começou a reinar com 16 anos de idade. E tinha como mentor espiritual o profeta Zacarias. Era Zacarias que dava a ele a direção. Alguns presidentes americanos, eles têm pastores preparados, homens cheios do Espírito Santo, para orar com ele em decisões que ele terá que tomar. Porque ser chefe de uma nação, tem decisão que ele tem que tomar. Por exemplo, se um país está ameaçando de guerra, ele vai lá e explode aquele país? Não, ele tem que saber o que ele vai fazer. Então, naquela hora, muitos não sabem o que fazer. Então tem aquele mentor espiritual, aquele homem que vai orar junto com ele, para poder ele ter a direção de Deus daquilo que ele precisa fazer. Muitos presidentes americanos tinham ao seu lado homens de Deus, pastores, servos de Deus, para poder orar com ele, para que Deus dê a direção para aquilo que ele deve fazer. Então Zacarias orientou o jovenzinho Uzias, que tinha 16 anos apenas, um adolescente, tomar uma nação, como governar uma nação inteira. Mas Deus fez Uzias prosperar. Uzias teve sabedoria dos céus, porque deu-se a buscar ao Senhor, e quem busca o Senhor tem as revelações de Deus, tem as revelações espirituais, tem as visões de Deus, tem a revelação espiritual de Deus. E ele cresceu, ele prosperou. E Isaías tinha Uzias como o homem mais querido, vamos colocar aqui como seu ídolo. E ele reinou por 55 anos, no reinado abençoado, que o povo prosperou, Israel expandiu,
montou o maior exército militar da história. O próprio rei Uzias preparou as armas para o seu exército. Ele construiu cidades, construiu torres, construiu fortalezas. Ele era um engenheiro, porque Deus deu a ele capacidade. Mas a Bíblia fala que o rei Uzias exaltou o seu coração. Essa é a parte perigosa na vida cristã. Quando a gente chega a um patamar que acha que agora nós podemos fazer de tudo que Deus vai aceitar. Não, irmãos. A Bíblia fala assim: ser fiel até 5, 10, 15 anos. E depois terá a coroa da vida. Hein? Ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. É até a nossa respiração parar. Nós temos que manter na humildade. Nós temos que nos manter na simplicidade. Nós temos que sempre reconhecer o Senhor e nunca estribar nos nossos próprios pensamentos, mas confiar no Senhor de todo o nosso coração. Então o rei Uzias, depois de ter sido fortificado, exaltou o seu coração. E um homem que era cercado por pessoas de todas as classes sociais, um homem que era cercado de proteção divina e proteção do seu exército, agora esse homem, ele diz assim: eu vou entrar no templo e eu vou queimar incenso, não compete a mim, mas eu vou fazer. Aí ele foi fazer. E aí o sacerdote chegou e o repreendeu. Ao invés dele falar: oh meu Deus, me perdoa, me perdoa, ele se levantou contra os sacerdotes do Senhor. Aí logo apareceu o sinal de uma lepra na sua testa. Aí todo mundo: ele está leproso. Aí quando ele olha no espelho, a lepra começa pela testa dele, ele sai correndo. E a morte do rei Uzias foi triste. A morte dele foi isolada num quarto. Ele que morava em palácio foi para um quarto, e lá no quarto ele morreu sozinho, abandonado, porque não podia ter contato nem com a família. Essa é a história de um homem que começou bem e terminou mal. Deus não quer isso para mim. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para nós. Lá no Apocalipse, capítulo 2 em diante, e o capítulo 3 fala no finalzinho das 7 igrejas: ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor, ao que vencer. E tem 7 citações do vencedor em todas as fases da igreja. Então, irmãos, Isaías ficou triste com a morte do rei Uzias. Acabou para Isaías. O seu ministério profético ficou arrasado. A sua vida emocional, espiritual, física ficou debilitada, até que ele vá buscar o Senhor. Ele entra no templo, e quando ele entra no templo, que ele começa a orar, então Deus descortina os céus para Isaías. Ele tem uma visão de Deus. E quando ele vê Deus assentado no trono, o trono estava vazio até há pouco momento, porque o rei Uzias morreu, o famoso Uzias morreu, o amigo Uzias morreu, e agora ele está sentindo-se triste. Parece que Israel ficou sem trono, então agora Deus aparece para ele assentado no alto e sublime trono. Aleluia, aleluia. Aparece para ele. Aleluia. E ele começa a ter a visão do trono de Deus. E ele viu querubins. Querubins é a maior classe de anjos que assiste diante de Deus. Só os querubins adoram a Deus diante do trono.
E os querubins tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o seu rosto, que era a parte descoberta, e mais 2 cobriam os pés, que era a parte descoberta. E esses querubins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da... Aleluia, aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. E ele diz: os umbrais da porta se moveram. Os umbrais é aquela parte que protege a porta, onde encaixa a porta. A porta é chamada também de guarnição, obrigado. Elas se moveram pela voz daquele que falava. É poder controlado. Deus tem controle sobre tudo. Deus tem controle até o movimento das guarnições da porta. As guarnições se moveram. Isaías viu a santidade de Deus, que até os anjos que não têm contato com o pecado humano, os anjos que permaneceram fiéis ao Senhor, quando Lúcifer resolveu com a sua cauda arrastar a terça parte de anjos, com a sua influência, esses permaneceram fiéis. Eles não têm contato com o homem, com o pecado do homem, mas eles não podiam ver Deus com os olhos abertos ou descobertos. Então eles cantavam: Santo, Santo. E Isaías, quando ele vê a santidade de Deus, ele diz assim: eu sou o homem pecador. Ele sente as suas misérias, ele sente as suas fraquezas, ele sente que é um homem pecador e que vive no meio de um povo de puros lábios, de impuros lábios. E os meus olhos viram Deus, eis que vou morrer. Aí a voz vem: Isaías, você não morrerá. A visão que Isaías estava tendo era a visão da mudança, a visão do divisor de águas, a visão que iria transformar o seu ministério num dos maiores ministérios proféticos de toda a história. Porque Isaías foi o homem que viu o nascimento de Jesus. Isaías viu a virgem, a jovem Virgem Maria. Isaías viu a cidade onde Jesus ia nascer, em Belém. Isaías viu a morte das crianças para proteger Jesus. Isaías viu a morte de Jesus na cruz. Isaías viu os meus pecados serem jogados sobre Jesus. Isaías viu as minhas enfermidades sendo colocadas sobre Jesus. Isaías teve uma visão da volta de Jesus, porque a visão de Deus é um divisor de águas em nossa vida. Se você tiver a visão espiritual de Deus, a sua vida terá 2 momentos, o antes e o depois será maravilhoso, porque a glória de Deus vai te acompanhar, as bênçãos de Deus te acompanharão por onde quer que você andar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, maravilha. Isaías se torna-se o profeta mais conhecido da história. E Deus mostra para ele: Isaías, o trono não está vazio, o trono está ocupado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive antes que houvesse dia. Eu sou Deus. Aleluia, 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 aleluia. E esta visão impactou a vida de Isaías, causou
um grande efeito na vida dele. É isso que Deus quer que aconteça com o Daniel. É isso que Deus quer que aconteça com você. Porque o que está por vir, se você não tiver uma visão celestial, você não vai suportar. Eu não vou nem dizer para você o que já está acontecendo em 4 países da Europa, em 4 países, que já está vindo, se espalhando. Não estou aqui falando de terrorismo para você ficar assustado, não, irmãos. Isso é real, vai acontecer. Mas quem não tiver a sua visão celestial não suportará. Qual foi o final da vida de Isaías? Qual foi o seu final? Será que o seu final, fisicamente falando, foi feito um funeral ao grande homem, como aconteceu lá na Coreia do Sul? Um dos maiores pregadores do mundo, Paul Yong-Soo, que dirigia, que construiu a maior igreja do mundo. A igreja dele, há 10 anos atrás, tinha 1 milhão de membros. 1 milhão de membros. Ele batizava 10 mil pessoas por mês. Ele parte e fizeram um dos funerais mais lindos que você pode imaginar. Porque coreano, japonês são muito detalhistas. Até para tomar um café tem um ritual. A gente chega em casa, tchau, não, eles põem um lenço no chão, buscam uma conchinha, põe lá, e assim vai. Já tinha bebido aquele café, já tinha ido embora, já tinha pagado as contas e já voltado, e ele estava lá colocando o chazinho. Então, o japonês, chinês, coreano, são muito detalhistas. E se prepararam um funeral, coisa mais linda, para o Paul Yong-Soo. E Isaías, que viu tudo de Deus, tudo de Jesus. Sabe qual foi o final da vida do profeta Isaías? Eles o penduraram de pernas para cima, vivo, pegaram aquela serra que usava muito antigamente para cortar árvore, pegava de um lado e pegava do outro e ia serrando. Colocaram a serra entre as pernas de Isaías e foram serrando. Quem é que suportaria isso aí? Só vai suportar quem teve a visão de Deus. Esse corpo está sendo destruído, mas daqui a pouco a glória, eu estou na glória. Por quê? Porque eu já vi a glória. Eu já tive a visão celestial. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo do que poderá me acontecer. Por causa da visão celestial, por causa das revelações do Senhor. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso. Aleluia! Todos nós podemos dizer isto. Eu estou certo daquele que eu creio e eu sei que ele é poderoso. Eu sei em quem tenho crido. Podemos falar isso em alto e bom som. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso. Eu sei e estou certo. Eu sei e estou certo. Isaías teve uma das mortes mais tristes que alguém poderia ter. Seu corpo foi dividido em 2. Ninguém pôde velá-lo. Ninguém pôde chorar os seus últimos momentos. Ninguém pôde chorar. Mas a visão que ele teve de Deus
é que fez ele ser quem foi. A visão que você terá de Deus é que vai dizer quem você é. Está dando para você entender? A Bíblia fala de um outro homem que a sua visão impactou, porque às vezes a visão da gente impacta a vida da gente, mas a visão nossa pode impactar quem está do lado. E este homem, um diácono da igreja, era um diácono. Ele não era profeta, não era pastor, não era apóstolo, mas era um diácono. E ele, como diácono da igreja, ele era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. É sempre aquilo que eu estou falando aqui, irmãos. Busca o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, porque junto com o Espírito Santo a sabedoria virá, e você será cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão era assim. E Estevão foi acusado de falar mal de Deus, de blasfemar de Deus, porque ele estava falando de Jesus, e o povo judeu não cria em Jesus. Então ele falava que Jesus era Deus, e Jesus é Deus, Ele é a rocha eterna, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele é o Deus encarnado, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é Deus. E lá no tribunal, quando Estevão estava falando, quem olhava para ele, via o seu rosto como o rosto de anjo. Aí a fúria começou entre todos os assistentes e falou: vamos acabar com ele agora. Pegaram Estevão, arrastaram para a rua, e lá no meio da rua começaram a apedrejá-lo. É o que está acontecendo hoje. Se você pensa, você não serve. Só serve para o sistema quem não pensa. Se você pensar, opa, é proibido pensar, porque quem pensa não agrada o sistema. O sistema quer pessoas que não pensam. Aí você tem que falar para a pessoa que a grama é verde, que o sol é redondo. Você tem que falar que a pedra é pedra. Por quê? Porque eles não estão pensando. Eles não pensam. Então, quando Estevão revelou quem era Jesus, a fúria tomou conta daqueles homens que o arrastaram para o meio da rua, e lá tinha um homem, um jovem chamado Saulo, que tudo assistia, que tudo estava vendo. Aí aqueles que foram apedrejar Estevão tiraram as suas túnicas, as suas roupas, e colocaram, entregaram para Saulo, para ele tomar conta das roupas daqueles que iriam apedrejar Estevão. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele caiu de joelhos, pedra batia na cabeça, o sangue já começava a escorrer, e de repente ele abre os olhos, que já estava sendo tapado pelo sangue que escorria da sua cabeça. Ele parou, olhou para os céus, abriu os olhos e disse: eis que estou vendo os céus abertos, e eu estou vendo Jesus, o Filho de Deus, em pé à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. E Saulo viu tudo isso aí, quando o sangue de Estevão estava sendo derramado, e ele teve a visão de Deus.
Saulo ouviu tudo isso, e eu quero dizer uma coisa para você: se Deus mostrou para você através da sua palavra, você pode não ter aceitado no momento, mas o Espírito Santo vai te acompanhar em todas as fases da sua vida, e tudo que você vê, o Espírito Santo vai mostrar, vai fazer você lembrar. Você lembra do que você ouviu, você lembra do que você viu. Eu quero dizer que a morte de Estevão impactou, foi um divisor de águas na vida de Saulo, que ele nunca mais esqueceu. Ele falou com o rei Agripa: rei Agripa, eu estava do lado lá, consentindo na morte, e eu guardava as roupas daquele que apedrejava Estevão, a tua testemunha fiel. Eu estava lá quando o sangue dele era derramado, mas eu não conhecia a palavra, não conhecia, eu não tinha uma revelação do Senhor. Ele falava com o rei Agripa: eu estava lá, eu consentia na morte dele. Saulo nunca mais esqueceu, e aquilo foi um divisor de águas na vida de Saulo, e um divisor de águas na vida da igreja, porque a ordem de Jesus era: vocês serão cheios do Espírito Santo e vão partir, vão pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria, e vão até os confins do mundo espalhar a minha palavra. E eles evangelizaram Jerusalém em 1 ano, sem folheto, sem rádio, sem TV. Em 1 ano Jerusalém estava evangelizada. Então agora vamos ficar aqui nosso grupinho adorando a Deus até o arrebatamento. Aí Deus falou: não foi isso que eu falei para vocês. Eu falei para vocês ir para Samaria, evangelizar Jerusalém, Judeia, Samaria, colônia de judeus, espalhar o evangelho para outras partes do mundo. Mas vamos ficar aqui em Jerusalém. Aí a morte de Estevão fez todo mundo sair de Jerusalém. Aí foram para a Síria, para Damasco, fugiram para as sinagogas lá dos outros países. Aí Saulo foi atrás deles, lá em Damasco, lá na Síria. Aí lá na estrada, Saulo tem a sua visão de Jesus. Ele está lá com aquele cavalão, sentado no cavalo, o exército do lado. Vamos trazer esses homens, fazer ele negar Jesus. Mas cada um daqueles ali tinha uma visão espiritual. Nada os pararia, nada os deteria, porque quem tem visão celestial, quem tem uma visão de Deus, quem tem uma visão espiritual, nada te para, porque você sabe quem está indo à frente de você é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. Ele está conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. E quando ele vai na estrada de Damasco, uma luz muito forte o cerca e ele cai. E quando ele cai, ele tenta abrir os olhos, percebe que está cego. E ele escuta uma voz que ninguém ouviu, só ele que ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, chutar a ponta de ferro, chutar com o calcanhar os aguilhões. O que eu devo fazer, Senhor? Isaías, ele ouviu uma voz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E agora, Saulo, o que devo fazer, Senhor? O que devo fazer? Aí Jesus deu as instruções para ele. Eu quero só dar uma palhinha nisso aqui.
aquele que teve a visão de Deus, a visão espiritual, ele não procura pelo em ovo. O que eu quero dizer com isso? Isso aí é uma fala, um ditado do mundo. Quando alguém está querendo uma coisa que não existe, tentando achar uma coisa que não existe. É procurar ovo, é procurar pelo em ovo. Alguém aceita água? Vou te dar um exemplo aqui. Está cheio nas internets dizendo assim: eu posso beber um pouquinho de álcool porque Paulo escreveu para Timóteo para ele beber um pouco de vinho por causa das suas enfermidades. Então eu posso beber. A pessoa fica procurando procurando pelo em ovo. Eu quero saber se eu posso isso, eu posso aquilo. Irmão, quem tem a visão de Deus, ele não questiona, ele simplesmente diz como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque eu já tive a minha visão celestial, eu já tive a minha experiência espiritual. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele vai dizer como Paulo: que devo fazer, Senhor? Ele não fica procurando o que deve e o que não deve, mas ele vai fazer o quê? Aquilo que o Senhor mandar na sua palavra. Deu para você entender, irmão? O servo de Deus, ele vai em frente, ele caminha sempre para frente. Saulo, que depois virou Paulo, nunca mais esqueceu. A visão impactou a sua vida, e impactou muita gente e a própria igreja. A visão é dinâmica, ela movimenta, ela provoca mudanças. Por isso que nenhum cristão, ele se torna cristão por decreto, porque a visão, ela causa um movimento, ela causa uma mudança, ela é um divisor de águas na vida da gente, porque ela é dinâmica. O homem ou mulher que tem a visão celestial não fica questionando Deus, nem a sua palavra, o que pode, o que não pode. Ele simplesmente diz como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E diz como Paulo: o que fazer, Senhor? O que devo fazer, Senhor? Essa é a vida de quem tem a visão celestial. Então, a pessoa que tem a visão de Deus é que vai permanecer. Preste atenção nisso agora. Lá no Salmo 103, verso 7. Isso eu faço questão de dizer que eu já estou encerrando. Olha o que está escrito no Salmo 103, verso 7. E fez conhecidos, ou notório, na minha versão está notório, e fez notório seus caminhos a Moisés, e os seus feitos, os seus milagres aos filhos de Israel. Vamos lá. O povo de Israel que viu milagre 24 horas, dia e noite. Quem entrou em Canaã dos 600 mil homens que viram milagres dia e noite? Quantos homens que saiu do Egito de 20 anos para cima, que era 600 mil homens de 20 anos para cima? Quantos desses 600 mil homens que viram os feitos de Deus 24 horas? Quantos entraram em Canaã? 2. Josué e Caleb. Por quê? Porque eles estavam próximos de Moisés. Estando próximo de Moisés, Deus fez os caminhos dele conhecidos a Moisés. Moisés conheceu o caminho, não milagre. Então as pessoas que ficam procurando milagre, não chegará lá, porque a sua fé está baseada em milagre. A nossa fé tem que estar baseada no caminho, na revelação de Deus.
Está dando para você entender? Na revelação de Deus ninguém te atrapalha. Na revelação de Deus ninguém te tropeça. Ninguém faz você tropeçar. Na revelação de Deus você caminha. Na revelação de Deus você avança. Na revelação de Deus nós vamos chegar lá. Porque nós estamos vendo Ele aqui hoje e vamos estar lá. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu já encerro falando para cada um de nós, Isaías 55, verso 6, vamos ver o que diz aí, Isaías 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque o Senhor, porque ainda não aconteceu o arrebatamento. Busque enquanto Ele está perto. Invocai-o enquanto está perto. Busque-o enquanto pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Jó capítulo 22, verso 27. Vamos ver o que diz aí. Jó 22, 27. Orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Você não ora em vão, irmãos. Se você buscar Deus, Deus vai te ouvir. Aleluia. Ele vai te ouvir. Então eu quero que nesta manhã, eu peço a Deus nesta manhã, que cada pessoa que aqui está hoje possa ter a sua visão celestial. Senhor, eu quero ver a tua glória. Porque cada dia você vai querer chegar mais perto dele. E quanto mais chegar perto dele, mais coisas maravilhosas ele vai te revelar. Sabe por quê? Porque revelação é abrir, é descortinar aquilo que está em segredo. O Apocalipse é o livro da revelação. E João, quando teve a visão do livro que seria aberto, que deveria ser aberto, ele chorava muito porque não havia nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Mas o anjo falou: João, pare de chorar, João, pare de chorar, porque o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que derramou o seu sangue para salvar, ele é digno de abrir o livro, e não apenas de abrir, mas desatar os seus selos. Aleluia. E aí no capítulo 6 já começa a abrir os selos. Aleluia. Então tenha a revelação de Deus na sua vida. Peça a Deus: Senhor, revela para mim o teu caminho, como o Senhor revelou para Moisés. Eu sei que o Senhor faz milagre, mas eu não quero ver milagre, eu quero ver o teu caminho, eu quero ter a visão celestial. Busque isso agora, porque junto com a visão celestial virá a solução de tudo na sua vida. Deu para entender? Eu queria buscar a visão celestial, mas eu estou com a dor. Irmão, na visão celestial tudo vai ser resolvido, porque você teve uma ligação com aquele que é vida, aquele que é saúde, porque quem me busca e me encontra acha vida. Aleluia. Fiquemos em pé. Senhor, a nossa oração: Senhor, eu quero receber a revelação do Senhor para a minha vida. Me mostre, eu quero ter uma experiência espiritual. Eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo aos Teus pés, eu me lanço nos Teus braços.